Vê se tá certo lá. Já tá até gravando, eu acho. O povo está cortando a cabeça do Senhor. Tá certo? Nós estamos aqui gravando. Tá joia? Bom, segunda aula de hoje, doutrina de Deus, tá ok? Vamos estudar? A doutrina de Deus. Página, na apostila, página 4. Doutrina de Deus. Nós vamos estudar sobre a existência de Deus, embora a Bíblia, ela não faz questão de provar que Deus existe. Você não vai ver na Bíblia Deus falando assim, gente, por favor, acredite em mim. Deus não faz questão que as pessoas acreditem na existência dele. Existem vários argumentos, tá? Argumentos naturalistas para a existência de Deus, o cosmológico, e vem vários argumentos, até por causa da palavra cosmos, que significa mundo, ou universo, e por aí afora. Mas nós vamos adiantar a aula, vamos adiantar bastante a aula. Nós já cremos que Deus existe, amém? Amém. Já acreditamos que Deus existe, para provar nem para os teólogos, nem para ninguém. Deus existe, nós cremos na existência dele, e isso já está bem definido. O que nós vamos estudar são os atributos de Deus. Nós vamos saber o que são atributos, o que são atributos morais, o que são atributos pessoais, e vários tipos de atributos. Vamos estudar os nomes de Deus, o que eles significam na sua essência, né? Então vamos pelos atributos, página 5. Atributos de Deus. Definição. Um atributo é uma propriedade intrínseca ao seu sujeito. Vou repetir. Atributo é uma propriedade intrínseca ao seu sujeito, pela qual ele pode ser distinguido ou identificado. Quer dizer, eu tenho meus atributos, você tem o seu atributo, então você é reconhecido por eles e você é identificado por esses atributos. Então quando a gente fala assim, amor é um atributo de Deus, não é? Amor. Então, bondade não é um atributo de Deus? Então, quando você pensa em bondade, pensa em amor, você pensa em Deus. Porque isso é um atributo de Deus. Vamos para a sua classificação. A maioria dos sistemas de classificação dos atributos baseiam-se no fato de que alguns deles pertencem exclusivamente a Deus e outros se encontram na maneira limitada no sentido de relativo. Também no homem, que o homem também tem atributo, não é só Deus. Mas os atributos de Deus superam, está muito além dos atributos humanos. Ok? Então a gente tem que ter essa ideia e esse pensamento em relação aos atributos de Deus. Bom, então vamos caminhando aqui para nós ganharmos tempo e vamos focar mais no atributo, por exemplo, onipresença, onisciência. Vamos lá. Presciência, onipresença, onipotência e onisciência. Ok? Então vamos parte a parte. O que viria a ser onipresença? Quem sabe definir o que é onipresença?
está em todos os lugares. Que Deus está em todos os... Só está em qual página? Página Na 6. Página 6. Aqui, bem no meio da apostila. Mas nós vamos falar de outros atributos aqui, antes da onipresença. Vamos no primeiro aqui, é porque está bem... Eu não consegui destacar. Simplicidade? Simplicidade. Primeiro atributo. Simplicidade. Deus não é um Deus complicado. Ele é simples. Primeiro atributo. Significado. Deus é incomplexo. Ele não é complexo. Ele é incomplexo. Não composto de indivisível. Não composto, indivisível. A simplicidade de Deus invalida a doutrina. Aqui, no caso, ele está dizendo que essa simplicidade de Deus invalida a doutrina da Trindade? Não invalida. Deus é simples, porque tem gente que ele acha que estudar Deus é muito complicado. Aliás, tem aquela música que é até muito bonita, né? Ninguém explica Deus, que não vou. Mas realmente ninguém explica Deus na sua essência profunda. Mas você consegue explicar Deus do teu jeito. Você consegue explicar. Quer dizer, eu não vou explicar do jeito que Deus é na sua essência. Ninguém vai conseguir fazer isso. Mas eu vou conseguir explicar Deus do meu jeito. Se alguém perguntar para mim, pastor, o que é Deus para você? O que significa Deus? Eu vou falar alguma coisa, não vou? De repente até num abraço, né, pastor? Exatamente. Um abraço. Aí você vai Vai dar um abraço. uma pessoa fala assim, Deus é um abraço. Deus está num abraço. Eu expliquei. Aí a pessoa, poxa, realmente eu não tinha pensado nisso. Quer dizer, aquilo que é, às vezes é muito complexo para alguém, é assim, pô, não tem esse negócio de ser difícil de... Então Deus é simples. Segundo, está conseguindo enxergar aí, ver aonde? Sim. Qual é o segundo? O segundo é unidade. Unidade. É. Unidade significa o quê? Que Deus é um. Não existe vários deuses. Significa que Deus é um. Amém? Pai, Filho e Espírito Santo são três deuses? Não, uma só pessoa. Um só Deus. Não são três deuses. Embora a palavra Elohim, que aparece lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, e criou Elohim os céus e a terra, a palavra Elohim é Deus no plural. Mas não quer dizer plural de ser dois ou três deuses. Deus é um só. Então Deus é um. Jesus é um, o Pai e o Filho, o Espírito Santo. Ok? O terceiro, qual é? Infinitude. Plenitude. Plenitude? Infinitude. Infinitude. Devia estar separado isso aqui, né? É bom você marcar, se você quisesse marcar, para você separar. Infinitude. Eu devia colocar com negrito, né? Negrito. Infinitude. Quer dizer, ele é infinito. Ele não tem nem começo, nem meio e nem fim. Infinitude. Nós estamos só passando aqui, tá, gente? O quarto, eternidade. Eternidade significa que sempre existiu. Ele não é um Deus que foi criado por alguém. Aquela famosa perguntinha das crianças: pai, quem criou Deus, né? Já foi perguntado para os teus filhos sobre isso?
Acho que todo pai já teve essa pergunta, né? Pai, quem criou Deus? Quer dizer, aí tu responde, eu nunca fui criado. 5. 5. Qual é o próximo? Imutabilidade. 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 O que significa imutabilidade? Não muda. Que ele não muda. Imutável. Imutável. Ué, mas Deus mudou várias vezes. Deus mudou várias vezes? Não. Deus nunca mudou. Mas por que ele se arrependeu? Por que ele disse que se arrepende de ter feito homem? Por que ele disse que... E outra passagem, né, que mostra que parece que ele se arrependeu, né? Mas a Bíblia não diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então o que acontece? Ele é imutável. Ele não muda. O que ele falou, ele continua e nunca vai deixar de fazer aquilo que ele já disse que ia fazer antes. Qual outro atributo? Presença. Onipresença. 6. É a 6. Eu estou mais perdido que você, Lico. Cadê? Na página 6, né? É, página 6, 6. Ah, tá. Imutabilidade, tal. No mercado aí para pastor. Então vamos lá. No mercado aí de dar. Tá bom? Ah, tá, joia. Onipresença significa que ele está em vários, todo lugar, ao mesmo tempo. Alguém pode falar assim: ah, Deus está no céu, mas ele não está na terra também? Deus está dentro da igreja, no culto, tá? Mas ele está no centro espírita? Lá dentro? Tá ou não está? Se ele é onipresente. A forma que ele está lá não é a mesma forma que ele está aqui. Como ele está no céu, não é a mesma forma que ele está na terra. Deus está no inferno? Sim ou não? Isso é difícil, né? A gente afirmar isso. Mas está. Ué, pastor, o inferno não é lugar de Deus, não. No sentido de controle, né? Controle, e está presente porque ele é onipresente. No lugar, numa mesma hora, no mesmo momento. Ele está no baile funk, está na macumba, está lá na feitiçaria? Está. Mas não no sentido de estar lá provando, de estar lá gostando, Cuidando. de estar lá cuidando. Ele está lá. Então pode até inverter, né? Eu faria lá, porque eu faria ao derredor, não ao redor. É, mas como ele preenche todo o espaço, entendeu? Eu acredito que ele esteja presente em todo lugar. Agora, é diferente dele estar presente com o objetivo. Jesus falou: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ué, é diferente. E quem não está reunido no nome dele, ele não está? Está também. Se a pessoa estiver falando outras bobagens lá, um montão de coisa, está lá? Está. E se ele está presente lá, estava presente lá quando o comediante fez aquela barbaridade lá, dizendo que Jesus é Maria é maconheira, o José é corno, que os apóstolos são homossexuais, Deus estava presente lá na hora que ele estava fazendo aquilo? Estava. Ele está presente. Eu estou botando isso aqui, você tem ideia do poder que Deus tem de estar em vários lugares e sem interferir na decisão da pessoa. Porque Deus não está lá para poder, não vai fazer isso não. Deus não está lá interferindo. Não, eu vou impedir que isso aconteça. Acaba com tudo, queima o equipamento, dá um problema lá, tudo, e ninguém consegue. Deus se meteu nisso? Mas ele estava lá? Viu a questão? Porque ele convence o homem do pecado de Meu irmão, qualquer pessoa pode fazer o que quiser, Deus não vai nem ligar. Não vai nem ligar. Deixa lá. Vai chegar um momento adequado de cada
que prestar conta dos seus atos. Vai chegar o momento. Porque tem gente que fica assim, por que se Deus existe, por que ele deixou acontecer isso? Já viu essa questão? Se Deus existe, por que ele deixa as crianças morrer de fome na África? Se Deus existe, por que ele deixa os muçulmanos matar os cristãos? Se Deus existe, por que a casa da missionária caiu? Né? Aí existe a presença de Deus no local, no momento, naquele lugar, mas Deus não está interferindo nisso. Eu acho que a gente tem que entender essas questões. Porque senão a pessoa passa a ser um incrédulo, porque para ele Deus tinha que agir de outra forma. Sim. Porque a gente entende que nós vivemos num mundo terreno. Então, quando acontece certas situações, a gente tem que perguntar, por que não eu? Por que não eu? Porque senão você vai pensar que você é cristão, nada pode acontecer com você. E com aquelas pessoas, cadê a justiça de Deus? Cadê a justiça de Deus? Se o sol é para todos, a chuva é para todos, tudo é para todo mundo. Sim. Tem esse negócio de Deus não deixar, Deus não devia deixar. Porque que se Deus está presente aqui, é a mesma coisa a igreja, vamos supor. Outra coisa que as pessoas pensam, tem que pensar, de onipresença. A gente tem a mania errada de falar, irmãos, olha, Deus está presente aqui, olha, estou sentindo a presença de Deus. E se você não estivesse sentindo, ele não estaria? Viu a questão? Ele só está se você estiver sentindo? E se você não sentir, ele não está? O próprio Jesus repreendeu Tomé nisso, né? Quer dizer, bem-aventurado que não viu, mas crê. então, quer dizer, a pessoa não sentiu arrepio, não sentiu vontade de falar em língua, não sentiu nada, aí Deus não está presente? Deus só está presente onde tem língua estranha? Deus só está presente onde tem arrepio? Deus está presente em qualquer lugar. Outra coisa que a gente fala errado, estou falando a gente porque a gente põe É muito jargão de igreja que vai jargões falando e pega no ar. Outra coisa que a gente fala errado é, irmãos, vamos dar glória a Deus para atrair a presença de Deus. Ou então vamos louvar, porque Deus se faz presente no louvor. Deus se faz presente em qualquer lugar, em qualquer hora. Viu? A teologia não é para a gente ficar incrédulo, não. A teologia é para a gente pensar. Não é verdade? A presença de Deus é como um ar que respirando, Como é que né? nós esperamos? Quer dizer, então ele só vai estar presente se eu louvar? E se eu não louvar, não vai estar presente? Eu abro a Bíblia e Deus está presente. Eu estou com a Bíblia fechada, Deus está presente também. Eu abro a igreja e começo o culto. Irmãos, Deus está presente nesse lugar. E se a gente não tivesse culto, Deus não estaria presente? Viu a ideia? Então eu estou colocando aqui assim para você pensar. A presença de Deus não depende da gente. Não depende de nós. Não é você que vai trazer a presença de Deus para o ambiente de culto. Agora, se tem culto, ele está presente. Se não tem, ele está presente. Agora, se nós estamos reunindo o nome dele, Jesus está presente. Mas ele quis dizer que estaria presente envolvendo na adoração, presente na atmosfera. É a mesma coisa assim. O louvor não atrai a presença de Deus. É uma afirmação que eu estou falando. Louvor não atrai a presença de Deus. O louvor denuncia, avisa para quem não sabia que Deus está presente. Então o louvor não atrai. Você não traz Deus para o ambiente só porque está louvando. O fato da pessoa sentir alguma coisa, eu falo isso no meu livro de oração. Tem gente que ele acha que a oração dele só foi ouvida se ele chorar. Ou se ele sentir arrepio. Se ele sentir alguma coisa.
que se ele não sentir nada, ele sai da oração achando que Deus não estava presente. Eu já fui em muitas orações, em muitos lugares, que a pessoa falou assim, olha irmão, Deus queria se fazer presente, mas teve impedimento. E eu sei, pode falar uma vez, Se não tem profecia, Deus não falou. se não tem Teve profecia, pregação, mas o profeta não não é. pregou, Deus não falou. então Deus não falou, ou então não estava presente. Deus queria se fazer presente no nosso meio, mas eu vi uma pedra de gelo aqui e impediu Deus se manifestar. Impediu a presença de Deus. Como é que alguma coisa pode impedir a presença de Deus, irmão? Se você está forte, se você está fraco, se você está animado, se você... Não importa o teu estado de espírito, Deus vai estar presente ali. Agora, se você sentiu ou deixou de sentir, o problema é contigo, não é com Deus. Eu talvez não estou naquele momento adequado para aquele dia. Tem dia que eu estou sentindo tudo, mas tem dia que eu não estou sentindo nada. Não é? Ou você sente tudo em qualquer culto. Fala a verdade. É assim que funciona? Não é não. Tem culto, irmão, que está todo mundo sentindo um monte de coisa, eu não estou sentindo nada. Não. Mas tem culto que eu estou sentindo mais do que os outros. Mas o problema não é o ambiente, não é o... Sou eu. Meu estado de espírito. Eu que quero meditar um pouquinho diferente. Eu que quero pensar diferente. Eu que quero me manifestar diferente. Então é importante a gente saber disso. Unipresença. Você falou, desculpa, o louvor atrai aqui, Deus só para mim. O louvor não atrai. O louvor avisa. Denuncia. O louvor diz que Deus está presente. Mas não é que Deus só vai estar presente quando começa o louvor. Deus não está presente quando começa o louvor. Mas se não depender disso, irmão, Deus não vai depender de alguém louvar para ele vir. É uma forma de adoração, né? Quer dizer, Deus vai depender, irmão, vamos começar o culto. E vamos cantar para Deus se fazer presente em nosso meio. É uma forma errada de falar. Parece que ele vai descer de repente. Parecendo que ele vai vir. É. Quando você começar a louvar, ele vem. Eu acho que no locais dos cultos que tem esse negócio. Que tem né? esse Que a gente negócio desce, de né? invocar, É. de invocar a presença lá do Espírito. Não precisa fazer isso. Haja visto que nós somos templo do Espírito Santo de Deus, e somos morada de Deus. Então Deus não precisa vir de lugar nenhum, ele já está. Ele precisa vir de algum lugar? Se ele já está, ele já está em você, ele mora em você, ele habita em você, então ele não precisa vir de lugar nenhum. São pensamentos que a gente precisa ter maturidade. Ah, pastor, a gente vai ficar muito metódico com essas ideias? Não fica, mas fica um pouco mais centrado. Até para você poder definir algumas coisas relacionadas ao que é espiritual e o que não é. Sim. Porque tem gente que ele se ilude muito com coisa que nem é espiritual, é emoção. Sim. A pessoa não está sentindo nada, ele está emocionado. Sim. Tem alguém na igreja, no culto, na hora do louvor, chorando. Chorando. Aí você vai falar, ó, está sentindo a presença de Deus. Mas ele chora também na novela, irmão. Ele chora no filme romântico. Ele não chora só na igreja. Chora de alegria, chora de raiva. Ele chora de alegria, chora de raiva. Mas choro não quer dizer que a pessoa está sentindo a presença de Deus. Ele está emocionado. O louvor tocou no coração dele. A mensagem tocou nele. Não é Deus que veio de repente, vou entrar nele agora. Né, como um passe de mágica e ele vai ficar possuído de Deus. Não. Então Até mesmo porque nenhuma pessoa suporta o Espírito Santo. já pensou? A presença dele. Toda a essência de Deus. O próprio Moisés é exemplo disso. Né? Exato. É o culto racional depois. Culto racional. Outra coisa, você sai de um culto, você sai de um culto que você, teve louvor, teve palavra, teve oração, mas você entrou ali
Da mesma maneira que você entrou, você saiu. Aí tem gente que fala que não valeu a pena ele ter ido ali. Ah, poxa, fui naquele lugar, não senti nada, não vou lá mais não. Deus não estava ali. Eu queria sentir. Deus não estava ali. Eu queria. Você aprendeu alguma coisa ali? Então foi importante ter ido. Ah, eu não aprendi a palavra. Mas eu aprendi uma arrumação. Eu vi um detalhe que eu precisava acrescentar, botar na minha igreja. Eu fui numa igreja e vi assim. Eu vi as luzes, eu vi não, você o comportamento da igreja, comportamento dos irmãos. Eu vi um gesto do pastor legal, eu vi o porteiro me recebendo muito legal na igreja. A pessoa tem que pensar que ele tem algumas coisas que vai acrescentar na vida dele. Nunca é nada por acaso. Você foi no curso, está fazendo o curso PNL, não é nada de Bíblia. Mas se você pensar, for olhar, tem muita coisa da Bíblia ali. Vale a pena para tu, não? Eu vi que Jesus usou muito PNL. Jesus usou muito. O que é, pastor? Programação neurolinguística. É uma ciência. Programação. Jesus usou isso. Paulo usou isso. Deus usou isso em Moisés, em Josué. Não usou. Eu falo hoje, eu tenho uma ministração de cura emocional à luz da Bíblia que eu toco muito esse ponto. Por isso que eu vou fazer PNL completo. Eu fiz uma parte. Eu fiz coach, tá? Me formei agora. Então, gente, qualquer lugar que você for, você vai aprender alguma coisa. Vai aprender até o que não deve. Até o que não deve, mas você vai saber filtrar. Eu vou aprender que aquilo eu não devo fazer, Isso. aquilo não é legal. Aquilo não é legal. E eu vi um comportamento feio do irmão fulano. Eu aprendi com ele. O próprio apóstolo Paulo fala sobre isso, né? O bem que eu quero eu não faço, mas o mal dos meus eu Você está em mim? não mando, né? É. Ou então, ele fala o seguinte, que examinai tudo e retende o bem. Você examina tudo. Eu quando vou no lugar, eu olho tudo. Relação, tudo, tá. Aí eu vejo um defeito, alguma coisa, mas também analiso que ele está no processo de melhorar aquilo. Não está dizendo que ele é relaxado, às vezes a gente acredita, tudo que eu vou fazer, mas não se faz porque é processo, né, que a gente tem que passar por ele. E não. Então são coisas que mostram que Deus está presente em todo lugar. Ó, essa questão da onipresença, se você estudar a fundo, tem muita coisa para falar. Tem muita coisa para falar. Qual é a outra? Soberania. Soberania. É bom você marcar direitinho para você não se perder. Soberania. Deus é soberano. Ele não depende da opinião de ninguém, do sentimento de ninguém. Quando a gente fala de soberania, eu não vou mudar Deus com o meu choro. Porque você às vezes está querendo uma coisa, você está tão emocionado, está tão querendo por uma questão mais afetiva, que Deus está interessado em te dar aquilo só porque você está chorando. Ele é soberano. Deus não vai mudar a vontade dele só por causa da tua. A soberania de Deus envolve a questão de você se enquadrar dentro da vontade dele, do propósito dele, não ele se encaixar no teu. Ao contrário, todo cristão tem que estar disposto a aceitar a soberania de Deus. Ah, Deus levou fulano, que isso aqui é um otário. Deus levou fulano, não era para levar. Poxa, podia Deus deixar mais aqui um pouquinho com a gente. Mas Deus é soberano. Nessa questão de Deus levar alguém ou não, existe uma linha muito tênue nisso aí. Por que eu vou dizer isso? Porque tem gente que ele pensa assim, poxa, fulano morreu. Deus
Deus aprovou. Ou então está na Bíblia lá, né? Nós já lemos naquele estudo passado. Né? Sim. Preciosa é aos Preciosa olhos do Senhor. é a morte do santo aos olhos do Senhor. Então Deus gosta que os outros morrem? Deus fica feliz com a morte de alguém? Essa é a questão. Será que Deus fica feliz? Não. A versão, o sentido é outro. Para que propósito, né? Para que propósito, Senhor? Não. Ah, que propósito? E eu acho que Deus não. Deus ficou feliz. Jesus ficou feliz com a morte de Lázaro. Lázaro morreu. Jesus ficou soltando fogos. Ô, meu amigo Lázaro morreu, gente. Vamos festejar. Chorou. Ele chora. Então Deus não fica alegre quando ninguém morre, não. Isso é uma questão que a gente Tem precisa algumas pensar. pessoas que acreditam que ele chorou pela incredulidade das pessoas que estavam lá. Eles falam isso. Mas o texto também não. O texto. O texto só fala que ele chorou, né? Mas as duas coisas aí, tem a junção das duas coisas. Porque eles eram amigos, né? Poxa, Eles estavam ali como pessoas. Sentimento ali como ser humano. É, Ali não estava como Deus, ali estava como ser humano. Mas mesmo assim, se ele tivesse como Deus também, ele chorou. Assim como Deus se entristece, não Sim. se alegra. Não, eu quis dizer, pastor, por ele ser por ali, porque Lázaro é um homem, né? E o sentimento que havia em Jesus ali por ele é como amigo. Tá certo. Então, como amigo, eles tinham um sentimento por Lázaro. E aí ele chorou por isso, Também. por esse sentimento. Também. Mas vamos voltar que Jesus é Deus. Vamos para o Antigo Testamento. Deus ficou contente com a morte prematura de alguns servos dele no passado? Não. O tempo da morte de cada pessoa tem que seguir o seu curso normal. E não morrer antes do tempo. Então, vamos supor, quando a Bíblia fala da morte de Moisés, fala de uma forma otimista. Se você for lá ver o texto, Moisés morreu com 120 anos, saudável, né? Mais ou menos assim, né? Bem tranquilo. Porque chegou o tempo exato, limitado por Deus, de Moisés ter morrido. Mas talvez se morresse antes do tempo que Deus havia determinado, Deus iria lamentar. Poxa, eu nem completei a obra com ele, cara, ele já foi. Agora, tem outra coisa. Deus não mata ninguém. A pessoa se mata. O ser humano, ele está se matando aos poucos. Então, por exemplo, tem 20 anos, eu já vi essa frase de alguém, que eu estou morrendo. Tem 20 anos que eu estou morrendo. Porque eu tenho certeza absoluta que eu já fui livre da morte várias vezes. Esse ano mesmo, a minha glicose aumentou tanto, eu fiquei uma semana com glicose alta, que não baixava de jeito nenhum. Eu ia morrer, mano. Lá por mês de junho, julho, eu ia morrer. Mas Deus me livrou. Eu não morri. Quer dizer, teve gente que foi para o hospital, ficou incubado, ficou desenganado e não morreu. Como também tem outros que morreram. Tem gente que levou a topada e morreu. Tem gente que se engasgou com um caldo de azeitona e morreu. Aí foi Deus que matou e Deus ficou feliz? Morreu fulano. Então, isso que eu não entendo. Então, Aí trata-se da vontade permissiva. permissível. Né? Deus permitiu. Aí, eu sou diabético, por exemplo. Se eu não tomar meu remédio, o que vai acontecer? Eu tenho que tomar remédio. Eu tenho que fazer dieta. Eu tenho que ter alimentação adequada. Eu tenho que fazer exercício. Porque senão eu vou morrer. Essa é a verdade. Tá certo? Aí foi Deus que me matou? O senhor não quer morrer agora, né? Não Isso quer aí é morrer. fato, né? Aí, por isso Muita que eu- coisa a fazer ainda no reino, né? Agora se eu falar assim, sabe de uma coisa? Outro dia eu falei brincando. Olha, a maioria de nós já estamos mortos na realidade. Até porque, irmão, se não existisse vacina,
Antigamente, a gente quando era criança, tá lá, a gente tinha aquela barriga grande de briga, de verme. Né? Quando era criança, ela estava descalço, correndo atrás de tanajura. Narizinho sujo e barriga grande. É. E catando peixinho na vala, né? Caçando mussum, essas coisas. A gente tinha que tomar o quê? Vacina, paralisia, ser imunizado. Por que que o Brasil... Por que que nós, o brasileiro, a taxa de mortalidade diminuiu? Por causa das vacinas. E se não existe vacina? Talvez eu já estava morto. Uma época houve até a revolta da vacina por falta de conhecimento do povo, né? Anos atrás. Aí a pessoa fala assim, eu não vou tomar vacina não, essa vacina não deve ser. Mas eu vou tomar sim, eu tomo. Na minha idade tomada mesmo, eu tomei a gripal também, eu tomei aquela... Exato. Sabe aí da Porque senão, febre amarela também. aí se não dá um piripaque, aí já era. Então tudo isso a gente tem que entender. Vamos lá. Cantinho. Eu estou falando de soberania, né? Deus é soberano. Qual outro? Onisciência. 8. Nós estamos na página 6, né? Uhum. Onisciência. O que significa onisciência? Onisciência? Deus conhece todas as coisas. Ah, é. Que Deus conhece todas as coisas. Onisciência. Ele sabe o nosso pensamento. Conhece a nossa mente. O diabo é onisciente? Sim ou não? Não. Ele precisa de estar no lugar, depois no outro, no outro, no outro. Agora, por que ele sabe de muita coisa quase que no mesmo tempo? Porque ele tem seus agentes. Não que ele seja onipresente. De onde vem Satanás, perguntou Deus? De rodear a terra e passar por ela. Então, o que o diabo precisa para conhecer você? Rodear. Ele tem que ir lá, vir aqui, conhecer. Observaste meu servo Jó? Então, ele precisa de... Deus precisa disso? Não. Deus é onisciente. Quer dizer, vem da onipresença, né, também. A gente está falando de onipresença. Mas o que é onisciência? É saber de antemão o nosso pensamento. Olha a bobagem que as pessoas falam. Ah, eu não gosto de orar alto para o diabo não ouvir minha oração. Eu gosto de orar em silêncio. Porque se a gente orar alto, o diabo vai tentar a gente. Irmão, não vai mudar nada. Se você orar baixo com a sua mente, o diabo não conhece você não só pelo que você fala na oração, mas pelo que você faz no seu dia a dia. Não é a oração que vai revelar quem é você para Deus, o diabo. Entendeu isso? Eu vou orar baixinho para Deus o diabo não ouvir. E o seu dia a dia? Você faz baixinho? Né? E as suas atitudes? Ele está vendo. Viu lá Jó? Observaste meu servo Jó? Ele observa não a oração do Jó, mas a vida cotidiana do Jó. Então, como é que ele sabe, muitas vezes, o que você está pensando? Não sabe o que você está pensando em si, mas ele sabe o que você está fazendo, sabe o que você está falando. E quando você fala, você está expressando o quê? O teu pensamento, que está dentro do teu coração. Aí você conversa com o irmão e fala assim, falando de tal, isso assim, assim, o diabo, peguei. É como os peritos americanos, eles conhecem aquilo pelo lixo Exato. da pessoa. Exato. O que o perito, principalmente os americanos, são bons nisso? Quer examinar a vida de alguém, vai vasculhar o lixo da pessoa. O que ele come, o que ele joga fora, o que ele escreve, os hábitos dele. É o lixo que revela quem é ele. Não é o que ele fala. Às vezes ele não tem escuta telefônica, às vezes ele não tem nada lá. Mas o lixo revela quem é ele.
diabo te conhece por isso. Não é pelo que tu fala, mas é pelas suas atitudes e ações. E Deus conhece tudo. Deus não precisa de nada disso. Salmo 139 diz: Por isso ele já é o Criador. Criador. Tu me sondas e me conheces. De longe entende o meu pensamento. Quer dizer, Deus conhece, nos conhece em todo sentido. Ok? Antes de ser formado, né? Antes de ser formado. Deus já nos conhecia. Ok? Então isso é muito importante. Vamos para o outro. Qual o outro? Hã? Onipotência. Onipotência. Que ele tem todo poder. Significa que Deus tem todo poder em todo lugar. No céu, na terra, debaixo da terra, todo lugar Deus tem todo poder. O diabo tem poder? Tem. Mas Deus tem todo poder. Por isso, onipotência. Você tem poder? Tem ou não tem? Tem. Aí você fala assim, quem sou eu para ter poder, pastor? Porque só quem tem poder é Deus. Irmão, a Bíblia diz que nós temos poder. Jesus falou, isso que nos deu poder. Você tem poder. E mesmo que você não tivesse o poder que Deus deu, você teria algum poder. Uma pessoa sem Deus tem poder? Tem ou não tem? Tem. A pessoa não é nem crente, mas tem poder. E às vezes até mais do que os crentes. Ele tem poder. Ele vem a formação do caráter. Ele tem poder, sabe qual? Mental. Ele tem o poder Inquisitivo. Ele é positivo, ele é determinado, ele não é crente, mas ele é determinado, ele é positivo, quando ele quer uma coisa ele consegue, ele vai atrás, ele usa sabedoria para aquilo, ele tem domínio, tem inteligência emocional, né? A questão da inteligência emocional, ele tem inteligência emocional, tem crente que não tem. Ele é cheio do Espírito Santo. Ele fala língua, profetiza, faz um monte de coisa. Mas na hora dele lidar com gente, ele não sabe. Na hora dele resolver um problema difícil com outra pessoa, ele não sabe. Quando ele é confrontado, ele não sabe lidar com o confronto. Ele não sabe respirar fundo para dar a resposta certa, na hora certa, na hora certa. Ele é precipitado em falar. Então ele não tem poder nenhum. Aí em relação a Deus, no caso, é o poder sobrenatural. Aí é outra coisa. Agora, quando você tem poder de Deus, eu tenho o poder de Deus. Aí é sobrenatural. Eu sempre digo o seguinte, que a gente não sabe usar o poder que Deus deu pra gente. A maioria das pessoas não sabe usar o poder. O poder que Deus deu é uma coisa que está escrito, que eu quero que você leia na tua Bíblia aí rapidinho, Efésios 3:20. Eu guardo esse texto quando eu estou ministrando puro emocional e mostrar o poder que a pessoa tem, mas ele precisa botar para fora esse poder aí. Então vamos ver. Pode ver? Olha, 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera. Bom, olha que texto fantástico. Aquele que é poderoso para fazer tudo abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. 3:20? 3:20. Efésios 3:20. Ó, deixa eu caminhar contigo. Ele é poderoso para fazer tudo além, abundantemente, do que pedimos ou Pensando. Mas tem um detalhe no último, na última linha do texto. Segundo o poder que em nós opera.
Deus vai fazer tudo isso quando? Segundo o poder que nós operamos. Deus é poderoso? É. Para fazer tudo? É. Muito mais? Sim. Abundantemente? Sim. Além do que eu peço e do que eu oro? Sim. Mas segundo o poder que está em mim. Mas Deus não deu poder para todo mundo? Deus deu poder para todo mundo. Mas nem todo mundo sabe usar o poder que Deus deu. Cada um tem que saber usar o poder que Deus deu. Senão você não vai sair do lugar. Você tem que ser uma pessoa determinada. Se eu disser que vai acontecer isso, vai acontecer. Eu gostei da atitude da missionária Moraes, que mesmo com muitas dificuldades que ela está aqui hoje, ela rompeu tudo e veio. Eu sou meio assim. Eu não desisto fácil, eu vou até o final. E eu acho que isso serve de exemplo para o nosso discípulo. A gente tem que ser exemplo sabe, de firmeza, de perseverança, de não ficar adiando. A gente chama isso dentro da área da psicologia, ou até dentro do coaching, da programação neurolinguística, de procrastinação. Procrastinação? Procrastinação. O que é procrastinar? É deixar para amanhã. Amanhã eu faço. Amanhã eu vou retardar. Amanhã, deixa para amanhã, não tem pressa não. Você está procrastinando. É o famoso empurrar a Querido, teve gente que era para estar aqui, essa sala para estar cheia. Se bobear, a gente tinha que fazer até lá, que não ia dar aqui. Mas gente procrastinou. Isso já é um modo homem, né, pastor? Modo homem. Eu deixei, hoje eu vou fazer 39 anos, aí quando eu paro para pensar com meus 18 anos, o que eu poderia ter feito, eu deixei passar desse. Tá vendo? Eu fui só adiando. Então, Podia também. podia também. Mas a procrastinação, você adiou. Ih, qual foi o trabalho, irmão? Ai, chegou bom. Já vira, né? Meu Deus, se concentrar. Então, quando você procrastina, você, poxa, eu poderia ter me formado já, eu já poderia ser um teólogo, eu poderia ter, mas eu empurrei para frente. Meu Deus. Quando você está por causa dos outros, você permite que os outros façam. Coisa que você tem que estar na frente. Você tem que ser o primeiro, não tem jeito não. O mundo. Você está aqui hoje, não está? Por que você está aqui hoje? Porque você venceu. Você venceu lá quando saiu do teu pai. Porque milhões. Quanto? 3 milhões? 3 milhões de espermatozoides queriam estar no teu lugar. Muita coisa, né? E você brigou com ele, não, deixa aí, eu estou na frente, eu que vou. Não está aqui hoje, então a vida continua assim. Se você não lutar, tu não chega. Essa que é a grande realidade. Amém? Unipresença, né? Qual o próximo? Obrigado, querido. Justiça. Justiça. Não, Justiça. Meu Deus. Quando a gente fala de justiça, a gente pode pensar assim. Tem gente que fala assim, Deus não foi justo. Tem gente que fala assim, que ele não conseguiu um emprego, que ele não conseguiu. Eu estudei tanto, poxa, Deus não foi justo. Ou então eu orei tanto, né? Eu orei tanto. Ele não estudou nada. Que ele estudou nada. Né? Não adiantou. Eu estudei tanto. O camarada, eu sempre falo que na Olimpíada passada, o japonês, acho que é chinês, falou na entrevista, eu vou ganhar essa medalha. Aí o repórter perguntou, você acredita em Deus? Ele, não, eu acredito em mim mesmo. E ganhou. E o brasileiro, o americano, ficou em últimos lugares.
Ele é coisa que depende do homem, né, de Deus, né? E tem como depender Mas na da igreja gente. dependeu dele. Porque tem gente que fica borrando. Prepara. Tem Que é pra você fazer. O cara ganhou. Ué, Eu Se juro você quer passar você. numa prova do bombeiro, você tem que estudar. Eu fiquei torcendo pra ele perder. Né? No bom sentido. Sim. Falei, tomara que ele perca pra ele parar de ser besta. Que ele perca, né? Pra ele parar de ser burro. Só que na verdade eu sabia que na verdade não depende. Depende da performance dele. O cara caiu em pezinho, deu tantas viravoltas lá no ar. Ele pegou a coisa e rodou e foi pra lá, com a mão pra lá, e pum, caiu certinho. deu um passo na Não frente. deu um passo pra frente e outro pra trás. Os outros perdeu o ponto. Estava determinado aquela situação. Às vezes, aqueles que não conseguiram, oraram o tempo todo. E quem não orou, conseguiu. Estou falando para você, não é que a oração não tem importância. Tem muita. Eu consegui muita vitória com oração. Mas se você também não se preparar, não adianta nada. E a oração é uma conjunção, né? Uma palavra verbo. Orar, ação. Deus seria injusto se aquele que orasse tanto e não se preparou ganhasse, e o que se preparou tanto e não orou perdesse. Aí Seria injusto. Ele é Aí justo, sim ele estaria não é injustiça. bonzinho. As pessoas compram bonzinho, não, é justo. É É. diferente. Uma Exatamente. certa feita eu fiz na prova do Detran, aí eu trabalhava no shopping de garçom ali, os meus patrões, meus ex-patrões, a primeira prova, por causa de meio ponto, eu fui reprovado. Aí eles tomaram ciência, né, e riram da minha cara. Na segunda eu tirei 4,5. Aí eu falei, não, aí fui pro joelho. Eu disse, não, eu nasci para ser burro, eu vou passar em nome de Jesus e eu eles vão ter que ver a vitória de Deus em minha vida, porque Deus é justo, Deus é fiel e eu vou lutar. Aí que eu fiz? Também não fiquei parado prostrado não, fui para aula teórica para aprender na escolinha, dentro da sala, eu te largava do trabalho, ia lá do outro lado do K11 a pé, eu subi o viaduto para o outro lado para fazer a aula teórica. Na terceira e última prova, caiu tudo que caiu na primeira. Eu tirei 10, 9,5. Cheguei lá, mostrei para ele aqui, ó, Deus que eu sirvo. Esse é o Deus. Eu tirei a foto lá da Sherry, da habitação, e botei no quadro do funcionário. Aí eles ficaram na cara imensa, mas aí por quê? Eu perseverei, eu lutei e conquistei. E se você não estudasse, não passasse de novo? Aí alguém ia perguntar, onde está o teu Deus? Né? Mas na verdade não tem nada a ver com isso. Aí Deus não tem a ver com isso. Ele não estudou porque ele não Não quis. se preparou? Eu fui renovar minha carteira, já tem que renovar agora, já tem 5 anos que eu renovei. Vou renovar agora em janeiro de novo. Meu Deus. 2020 também sou eu. É? Bem que a minha só 2023. Ah, Ainda tem mais. tem mais E anos. 10 agora, anos, não, né? agora é 10 anos, né, pastor? Funcionário botou 10 anos agora. É, mas a, Agora vai. Então, não, para quem Quando vai renovar, renovar, agora, o quando senhor vai vai renovar agora. vai pegar 10 anos. É. Aí eu fui lá renovar. Fiz lá o. Psicoteca, né? É, aí eu fui lá o testezinho lá, das perguntas lá no simulador. Mas eu tinha certeza, acertado. Discoteca é profissional, tá, irmão? Só que carteira deu, então remunerar. É. Porque comum não ser discoteca não, para renovar. Não, mas a minha comum. remunerada eu vou tirar. Né? Ah, por isso que eu tirei, que é por causa do discoteca. Vou tirar a remuneração. Não, que paga, né? Taxa, Não né? paga mais, né? Vou tirar. Tirei 19, era para tirar 21. Agora, Não, na última vez que eu renovei. Tive que pagar outro Duda, e fazer novamente. fazer novamente, porque em vez de eu fazer a coisa certa, eu fiz errado. Em vez de eu gastar a minha 1 hora que eu tinha para fazer a prova, eu fiz tudo em 20 minutos, Pensando que estava pensando que eu estava fazendo certo. Quer dizer, aí eu vim de lá frustrado, né? frustrado comigo mesmo, que eu nunca vou botar culpa de Deus em nada, porque a coisa foi minha. Teve que se preparar. Eu tive que me preparar. Não, agora eu vou gastar 1 hora lá, vou pela mais difícil, depois vou pela mais fácil, e vou gastar até o último minuto. Mas vou ficar lá. Deus honrou. Tirei quase uma nota máxima. Tem coisa que a gente. Autossegurança, né? Tem coisa que a gente faz errado. E Deus não tem nada a ver com isso. Porque Deus é justo. É porque como macumbeiro, o cara lá espírita prospera e eu não. Porque ele acorda 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, ele estuda, ele trabalha, tá. E o crente dorme até tarde. Por isso que ele não prospera.
Esse é o detalhe. Esse detalhe. Esse é o Uma detalhe. coisa tão simples Então, assim, que você pode fazer. o que uma você coisa pode fazer, o outro faz. Uma coisa que você não faz e o outro faz. Diferente de você. Poxa, mas ele não dá nem o dízimo. Mas ele faz acontecer. Você não dá nem. No caso, eu não estou falando aqui com vocês. Mas a pessoa não dá nem o dízimo e nem se prepara direito. E depois quer cobrar de Deus. Uma coisa também que pode ganhar muitos milhões também, sabe o quê? Ser bom de bola. Aí foi sorte, né? É sorte ou é. É só. Eu acho que é até sorte. Meu Deus do céu. Ela está dentro do contexto de. Hoje é o porque- dia mais fácil. Enquanto tem gente que só pensa nos que dão certo, ele não pensa no que dão errado. Eu sempre falo, você tem vontade de ser jogador de futebol? Poxa, é um bom negócio, mas se você não estudar também, se você não der certo lá, vai ficar ruim pra cá. É, isso aí. É. Porque tem um monte de garoto aí frustrado, Pensando que vai se dar bem. pensando que vai se dar Se bem. dá, E não tem um dom. depois nem E uma não coisa tem- nem não outra. tem um talento. Exatamente. Qual outro? O amor. Deus é amor. Ah, mas se Deus é amor, por que deixa as coisas acontecer desse jeito e tal, tal, tal? Porque o amor de Deus não é o amor que a gente acha que é. Por exemplo, tem gente que acha que fazer sexo é fazer amor. Não tem gente que acha que é completamente diferente. Fazer sexo é fazer sexo. E fazer amor é fazer amor. Amor não se faz, amor se pratica. Então, Pode confundir, né? não pode confundir. Aí o cara fez uma música dizendo que estou fazendo amor com outra pessoa, mas o meu coração é totalmente seu. Como é que pode uma coisa dessa? Maluco. Não é doido um negócio desse? Mas tem gente que canta e não está nem prestando atenção no que está Na cantando. letra, né? Na letra. Que é isso, irmão? Você tem que pensar. Deus é amor. E o amor de Deus não anula a justiça de Deus. Um exemplo. Um filho de Deus é preso. Cometeu um crime. Aí Deus, porque ama, vai lá e tira ele da prisão, é assim? Não. O amor dele não anula a justiça. Aí você vai ter que pagar pelo seu crime. Poxa, Deus me ama, Deus tem que me tirar daqui. José ficou 13 anos preso. E Deus amou. E injustamente. Injustamente. Imagine quem é justo. Ainda não é justo. Aí Deus foi lá, vou tirar você daí porque você não merece estar aí. Foi assim? Não. José ficou lá os 13 anos. Cumpriu o processo que ele tinha que cumprir para ele ser o que Ser ele foi. exaltado lá na E frente. a diferença da presença de Deus foi tudo que ele fez durante esse período. É, exatamente. Então, meu irmão, você tem que ter essa. O amor de Deus não anula a justiça. Uma mãe é capaz de dizer que o filho não fez nada. A polícia chega na casa do filho, da mãe, venha buscar teu filho. Não, mas meu filho é inocente, eu juro que ele é inocente, ele não fez nada, não é meu filho, né? E jura. Porque o amor. Né? Porque ela jura e o garoto está fazendo barbaridade no mundo. Fazendo um monte de besteira, traficando, roubando, matando, fez um monte de coisa. Melhor é preso que morrer, né? Hã? Melhor é preso que morrer, pagar o preço dele, né? Não. Depois vai chorar. Né? E aí a mãe chora, não querendo filho. Aí quando ele é preso, muitas mães estão comprando lá. Vai visitar e leva coisa pro filho. Traz bilhetinho, leva coisa que não devia levar. Não, mas é meu filho, é um amor. Peraí. Eu gostei de uma mãe que descobriu que o filho era traficante, roubava. Ela foi lá e denunciou o filho e chamou a polícia para prender. Aí eu pergunto, é amor ou não é? Esse é o amor. Esse é amor. A mãe chamou a polícia para prender o filho. É o amor. O amor, tem gente que confunde o amor. Pensa que amor é proteger. Quem ama cuida, né? Não, quem ama corrige. Corrige e cuida.
cuida desse jeito. Nesse sentido. Porque não quer que ele se perca. Não quer que ele se perca. Uma ocasião, um irmão, muitos anos era daqui da igreja, e o filho dele esfaqueou a esposa. E fugiu. E a esposa foi para o hospital, quase morrendo, beira da morte. E o cara fugiu. E o irmão veio aqui falar, pastor, aconteceu isso, meu filho está escondido aí na casa de uns parentes, não sei o quê, eu só estou ouvindo. Eu falei, você tem que falar com teu filho para se entregar, não. Não, pastor, mas é meu filho, não pode. Quer dizer, é complicado, né? Aí, se você entregar, vão dizer, poxa, que pai é esse? Que mãe é essa? Mas você está cumprindo a justiça por amor. Então Deus trata assim desse jeito. Não tem parcialidade com Deus, amém? 1 Coríntios 3, amor não folga com a injustiça. Não folga com a justiça. Não folga, né? Não folga com a Não folga com a justiça. Coríntios 13. Então, quer dizer, você está sendo injusto por causa do amor? Que é isso? O amor não pode folgar com a injustiça. Se cometeu crime, tem que pagar. Vamos supor, chega um irmão aqui na igreja. Ele chega para mim e fala, se converte aqui. Está fugitivo. Fugiu da prisão. Ou então está sendo procurado. Aí vem aqui e se converte. Chora. Aí ele chega para mim, pastor, eu sou foragido da justiça, tal. Mas eu estou arrependido, eu quero mudar de vida, eu quero me batizar, eu quero ser crente. O que eu tenho que fazer para falar com ele? Não anula o que cometeu. Se entregar. Você tem que se entregar. Pagar o preço. Irmão, eu vou contigo, eu vou lá com você, mas você vai ter que ir lá. Eu dou minha cara a tapa, eu vou lá contigo. E você vai se apresentar. A justiça vai ficar preso, se for o caso. Mas você tem que ir. E eu vou te batizar, você vai ser membro dessa igreja lá na prisão. Não. É ou não é? Cumprindo o tempo, ele sai e segue, aí fica na vida, seguindo a Cristo. Agora não pode voltar, trata, né? Agora, A carta de Paulo ao Filemão Filemão fala disso. Né? Pagar até o último Se centímetro. você ler Filemão, é justamente isso aí. Por isso que é bom ler a carta de Paulo na visão pastoral, para você entender como você agiria se alguém chegar na tua igreja com essas condições. Não, tá bom, irmão. Deus te perdoou, faz de conta que nada existiu, hein? Em nome de Jesus, vou orar por você. Ó. Daqui a pouco chega a polícia dentro da igreja para levar o carro. Olha o escândalo aí, todo mundo vive. Não é pior? O pastor Paulo César está apoiando o bandido. Não é pior? O que é melhor? Mandar ele se entregar. É ou não é? Aí muitos não vão querer. Não, então eu vou ficar nessa igreja não. Vou procurar uma igreja que o pastor é mais bonzinho. Né? Aceita tudo. Aceita tudo. Eu vou para outra igreja onde é mais bonzinho. Mesma coisa o cara chegar aqui na igreja com uma mala de dinheiro e chegar para mim, pastor, ó, aqui, segredo, estou dando aqui o dízimo, oferta, tá? Mas ó, entre nós, tá? R$1 milhão. Aí você fala de 100 mil, eu falo 1 milhão, velho. Já fui com 1 milhão, né? 1 milhão resolve. 1 milhão é tentar. 1 milhão! Eu posso aceitar esse dinheiro? 1 milhão assim, cravadinho? Pode. Mas eu tenho que. Eu Saber a origem. Eu tenho que saber a origem? Tem que declarar. 1 milhão não é qualquer coisa, não. Como é que foi parar isso na minha conta? Se eu não movimento isso? O que eu vou fazer com esse dinheiro? Vai dar para zebra depois, não vai? E até mesmo ele teria que prestar um recibo desse dinheiro de doação. Não tem que prestar. Pastor, mas Eu não tenho que entra prestar. a lei da consciência, o senhor vai saber a origem desse 1 milhão, aí o senhor vai saber a origem ilícita, o senhor vai perder esse 1 milhão. Se o senhor souber, a sua consciência vai tranquila, o senhor não sabe. Mas pode aí a justiça questão não chega é no açougue, essa carne
Não vai perguntar onde aquela casa foi oferecida. Se perguntar, não vai comer. Não, mas sabe... Mas uma carne eu vou comer e vai desaparecer, o dinheiro vai ficar ali, meu irmão. Esse é o problema. Vai estar a receita Receita- na porta do senhor. Vai vir na Não porta, tá pensando, galera. vai vir Se eu vasculhar. disser que foi doação, como aqui é um órgão na igreja, doação. Aí o senhor tem que prestar conta de quem veio essa doação? Sim. Esse valor É. habitário. Ah, É um valor muito sendo alto. um filantrópico. Entendi. É muito alto. Tá bom, muito Tem que alto. prestar conta. A receita tem que saber. Por exemplo, então se eu receber uma... Ah, mas se eu receber 50 mil reais, até 100 mil, é claro também que tem que ter um recibo, tem que ter uma declaração, mas é menos problema do que 1 milhão. É igual para E se a receita não souber, pastor, o senhor recebeu esse 1 milhão? A receita, esse 1 milhão, o senhor pode ir gastando devagarinho assim, mas eu acho os que Deus deve pedacinhos. saber, A né? receita não vai saber. Senhor Por que Deus deve sabe se o senhor tá saber, com 1 né? milhão? Só se alguém contar para ela. Só, Vai pastor, vai lá saber. que tá doendo. Mas existe, Carlinhos, existe a numeração da nota, existe Ah, é? várias coisas. E quando numeração, série. série, É mesmo? onde eu gastar aquele dinheiro, a pessoa Porque sabe. teve um pastor na mídia que ele recebeu assim, coisa, foi questionado, ele isso aí é doação, eu não tenho que saber de onde veio esse É, o dinheiro. pastor recebeu assim, 100 mil reais de oferta. Mas aquilo deu pano para manga. Por que que deu? Porque, embora ele fez o trâmite Legal. mais legal, né? Fez o trâmite legal, que foi lá, declarou 100 mil, ele deu lá um tanto para a igreja, deu outro tanto para a instituição, dividiu aqueles 100 mil. Mas assim mesmo deu problema. É mesmo? Né? Pastor Malafaia. Mas deu problema. É legal, mas não é moral? É, não é moral. Então, se uma pessoa vier para, pastor, eu tenho uma doação, aí eu vou perguntar quem é essa pessoa? Ele é um empresário? A empresa dele circula bastante dinheiro? É uma coisa diferente. É um jogador de futebol? Não é um jogador de futebol que o cara tem dinheiro A realmente? doação pode vir de qualquer segmento, de qualquer pessoa, independente de credo. Não, pode vir de qualquer. Religioso. Mas vem Não. até com o espírito, entendeu? Mas tem É. que, Mas tem que saber tem de que quem. ter origem. Pode vir de qualquer pessoa, não importa. Pastor, eu sou um ateu, eu sou macumbeiro, eu sou espírita, eu acredito é no diabo, O mas eu dinheiro dele não quero, é. eu quero dar para essa igreja 100 mil reais. O dinheiro dele não é ateu, falei. Isso aí. Eu aceito o dinheiro dele, mas ele tem que me dar fazer uma coisa de doação, eu declaro que eu estou doando, registrar em cartório, acabou o problema. É só gastar. E assim mesmo, como eu sou pastor, eu tenho que saber gastar. Porque o cara fez um... Uso próprio, né? Eu não posso usar por exemplo, até para gastar eu tenho que saber. Quer saber? Verdade. Sabia disso? O rapaz fez um apelo na internet para fazer cirurgia de um filho, lembra disso? Deu um jornal assim, O casal, né? o casal, e gastou e meteu o próprio. pau. Comprou Passeou, casa, comprou viajou. Que isso, que sem vergonha. Desculpa as pessoas. Tá em cana. Porque usou um dinheiro que não é devido, não era A criança para ele. morreu. E a criança morreu. Que isso? Morreu? Morreu. Que charlatão, Morreu. Então gente. respondeu pior. hein? Pior, morreu. Meu Deus, eu não sabia não disso. É, Foi 1 milhão, Recolheu foi? um dinheiro forte. Bastante dinheiro. Um dinheiro forte. Usou a pobre da criança. Usou a imagem, a Botou na fragilidade, internet, botou ele na praia, botou no iate, botou ele desfrutando do dinheiro indevido que não é dele. que era Benefício da o criança. filho morreu, o que ele tinha que fazer? Retornar o dinheiro para quem doou. Porque o propósito não era ele, A finalidade era a criança. a criança. Ou até fazer uma doação. Ou até fazer uma doação para outra criança, Instituição. que seria mais ético, mais correto, mas ele fez o que ele fez. Benefício próprio, né? Uso próprio. Então são coisas que Deus não compactua com isso, não adianta. Ah, mas ninguém está vendo, irmão. Não, mas Deus também. Entendeu? Eu aqui, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Nós estamos aqui nessa obra aqui há 9 anos. Nunca entrou, não estou dizendo coisa não, entrou dinheiro de... Ah, o político veio aqui e deu tantos reais. Nunca deu. Por quê? Tem agora um monte aí me procurando, falando, pastor, dá aquela força em 2020, não sei o que, não sei o que. Ó, pastor, eu vou te ajudar, não sei o que. Não me mete nisso não. Eu não gosto desse negócio, eu não entro nisso, não adianta.
Eu, sinceramente, eu tenho uma versão a isso. Como tem hoje que estão se corrompendo, né? Tem gente que vai se corromper. Ih, vai me dar um cargo político? Então eu quero. Ih, vai me dar não sei o quê? Ah, vai construir aqui, botar meu rebaixamento de lá né? Então eu quero. Não, eu não quero não. Não vai me dar nada não, porque eu sou meio assim, nesse ponto eu acho que enquanto tem uns aí que parece que se dão bem, eu não consigo me dar bem nesse negócio. Vamos lá, o último? Acabou? Na verdade, liberdade e santidade. Falta ainda? Verdade, liberdade e santidade. Tá bom. A primeira é qual? Verdade. 12. Liberdade? Verdade. Ah, verdade. 12, verdade. Então Deus é verdade. Jesus falou várias vezes, né? Em verdade, em verdade, né? Então isso é uma questão muito importante. E a outra é qual? Liberdade. Liberdade. Ele é livre para fazer o que ele quiser, quando quiser, na hora que ele quiser. Ok? Liberdade é a mesma coisa que livre-arbítrio? Liberdade não, é diferente, né? Não. A liberdade está envolvida a Deus não depender de nada e nem de ninguém para fazer o que ele quiser, tomar nenhuma atitude. Ele, livre-arbítrio é a escolha, mas do homem. Para Deus não existe livre-arbítrio. Né? Aliás, a questão do livre-arbítrio, já vamos falar dentro da antropologia, ou dentro da doutrina da salvação, é melhor, livre-arbítrio. Livre-arbítrio nem existe, tá, gente? Se você for olhar na Bíblia, escrita a palavra livre-arbítrio, essa palavra não existe. Tá? Ah, porque nós temos... nem use isso, pelo amor de Deus. A Bíblia diz que temos livre-arbítrio. A Bíblia não diz nada se temos livre-arbítrio. Não tem nada de... Você já viu na Bíblia? Escrita a palavra livre-arbítrio? A palavra não, mas coisas em relação ao livre-arbítrio, Tem. sim. Sim. A Porque liberdade de também não tem escolha. trindade na Bíblia e nós cremos na trindade. É. Como também existem muitas outras palavras que nós cremos. Sim. Mas a palavra livre-arbítrio, ela tem consequência da ação que eu escolhi. Sim. Tá certo? Se o livre-arbítrio fosse algo assim, que a pessoa fala assim com muita naturalidade, ah, mas cada um tem o seu livre-arbítrio, como que diz assim, eu posso fazer o que eu quiser e não vou pagar nada por isso. Né? Então, todo ato que a pessoa tomar, Adão e Eva, Teve as consequências. tinha livre-arbítrio, não tinha? Sim. Mas o livre-arbítrio sem consequência ou com consequência? Com consequências. Então, na verdade, você tem livre-arbítrio de fazer o que tu quer, tu tem que fazer, pode fazer o que tu quer. Sim, mas tem as consequências. Na verdade, consequência. Então, logo, tu não tem escolha, você tem que fazer o que quer. Porque quando você faz o que é Se eu ruim, fizer o certo, vai colher o certo. Se fizer o mal, vai colher o mal. é a lei da semeadura. Isso é mesmo. Mas até para eu escolher, eu tenho esse livre-arbítrio de escolher se eu quero ou se eu não quero fazer o mal. Tem que escolher. Mas a escolha tem. Agora, sabe que tem que escolher, dependendo do que vai escolher, se escolher errado, tem a questão do positivo e negativo. Se escolher o positivo, vai se dar melhor. Escolher negativo. Mas que tem a escolha, tem a escolha. Por exemplo, Agora, tem que por exemplo, saber. o Jonas teve livre-arbítrio de não ir para Nínive? Teve o livre-arbítrio de não ir, né? Teve. Mas ele teve que ir? Teve que ir. Tem uma determinação. De uma forma ou outra foi. Por livre e espontânea pressão. Mas teve que ir. Mas Deus não pegou e colocou ele lá. Houve para né, ele. Mas as As consequências... consequências com que ele As decidiu finalmente atitudes. ir. Deus permitiu que acontecesse o que aconteceu com ele para ele entender o propósito de Deus. Olha o que Paulo falou. Ai de mim se não pregar o evangelho. Por que ele usou essa expressão? Ai de mim. Paulo falou, né? Paulo falou. Porque se ele não pregasse, ele ia ter uma consequência. Ele diz, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Quer dizer, como diz assim, eu tenho que pregar mesmo, senão eu estou frito. Ele foi escolhido para isso. Né? Vale pra gente, né? Vale pra gente, né? Vale para a gente também. Tá? Se eu falar assim, eu sabe de uma coisa, eu vou fechar a igreja, vou botar outro pastor aqui, e não quero saber de mais nada. Eu posso fazer isso? Pode.
Mas eu vou ter consequência? Quer dizer, não adianta, eu estou preso. Eu estou preso. Sim. Estou preso. Mas o senhor também quis ser pastor, você teve essa escolha de Mas ser também pastor. tive. Mas também se eu não quisesse, eu talvez estaria morto. Então tudo bem. De qualquer forma, o pastor está cercando toda a gente, tá tirando. Brigando com aquilo, você vai criando. Até você aceitar. Saiu. Não, do jeito que eu era, Darinho. Talvez eu já Ah, não, Daria não. Eu era 10 vezes pior que tu. Os carros batiam 40. Hã? Pastor é Até realmente- porque muitos que não querem ser, Deus bota na prova e faz. E é. Então, esse meu amigo aqui me conhece desde criança. Então, olha aqui a ideia. Se eu não fosse pastor, não fosse crente, fosse nada, gente, eu tenho certeza que eu não estaria vivo. Eu tenho. Eu também. Eu também. É levadinho. não era fácil. Então não tem jeito. Já, o trem passou por cima de mim, já caiu, já capotei com o carro. Já envolvi com o tosse, Quem passou por cima do estou irmão? aqui pela misericórdia. O encargueiro ia passar por cima de mim. Passou por cima? A moto caiu dentro da linha do trem, a ferragem do trem todinho passou na minha cabeça, raspando, sangrou tudinho, e a moto dentro da linha do trem, lá na cruzada. Dentro da linha do trem, a moto. Aí, Livramento do Senhor. Gente. viu? Por aí fora. Nome de Deus. Javé, Iavé. Quer dizer, que na verdade Iavé, na minha Bíblia, poxa, tá isso eu não ajudando. Lá no meu carro tá, lá no console tem, assim em cima, uma Bíblia lá. Alarme não, né? Não tem. É a minha Bíblia, que é uma Bíblia de edição católica, mas é chamada de Bíblia de Jerusalém. O nome que está lá, em vez de estar Senhor, está Iavé. Católica, vida católica? É uma Bíblia de edição católica. Eu uso essa Bíblia, às vezes, porque ela é uma Bíblia de estudo. Ela tem muito estudo. Eu lembrei dela agora. Jerusalém. Jerusalém, isso aqui. E eu queria uma dessas. Né? É. Isso aqui eu ganhei. Se Né? você Não, quiser, sabe? Não, eu quero uma dessas. É. Isso aqui é uma Bíblia excelente. Vou orar ao pai para dar uma dessas. Mas é uma Bíblia de edição paulina. É uma Bíblia católica. Mais próximo do original, né? Essa aí. Mais próxima do original. Eu sei, meu sobrinho tem, eles têm. Entendeu? Então, no lugar de Senhor, aqui ó, por exemplo, a soberania criadora. Aqui ó, Iavé que me criou, mas na sua Bíblia está escrito Senhor. Senhor. Então Iavé, eu acho que é a maneira correta de falar o nome de Deus, mas a tradução para a Bíblia na linguagem português, no português, em vez de traduzir Iavé para não falar o nome, falou Senhor, a gente chama de Senhor. Por isso a gente costumou, qualquer coisa, falar Senhor. Até na oração, Senhor, me ajuda, Senhor, Senhor. Mas podia falar Iavé, podia falar outros nomes de Deus, por exemplo, Yeshua. O Yeshua já é o nome de Jesus. Jesus. Tá? O que significa Iavé? O autoexistente. Autoexistente, quer dizer, Iavé significa autoexistente. Quer dizer, soberano, né? Eu sou o que sou, o Iavé. Característica. Aliás, aqui tem uma coisa aqui que não é. Está fora aqui do. Mais aqui embaixo. Deixa eu ver aqui, do outro lado. Elohim. Cadê? Tá onde? Tá na página 7. Página 7. PJ diz que é Jeová o nome certo. Né? Tem que ser Jeová. Para isso é Jeová. Não, o nome de Deus é Jeová. Não é só Jeová. Deus tem vários nomes. Pois é, mas esse tipo. Não é só Jeová. Elohim. Significado: o forte. Característica: é uma palavra usada para o verdadeiro Deus e deuses pagãos. É um substantivo plural. O chamado plural
majestático. O plural permanente, a revelação subsequente da Trindade. Mas não ensina a Trindade propriamente dita. Então, o Elohim é Deus no plural. Tocando no miúdo, né, para a gente evitar tanta explicação. Deus no plural. Elohim. E essa palavra aparece na criação, lá em Gênesis 1:1. Em vez de aparecer a palavra Iavé, No princípio criou Deus. aparece a palavra Elohim. No princípio criou Elohim os céus e a terra. Porque nem todo lugar da Bíblia vai aparecer a palavra Iavé. Deixa eu ver se aqui nós vamos conseguir isso aqui. Nem toda. Ó, aqui, por exemplo, já botaram Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Até porque, eu até imagino por que não botou Elohim. E preferiram botar Deus. Olha, por que não botaram Elohim e nem Iavé? Preferiram colocar Deus. Porque Elohim é realmente a palavra que está aqui em Gênesis 1:1. Só que eu acredito que a maioria da Bíblia não põe isso para não confundir a pessoa, o leitor. Porque se você for, vamos supor, por que a Bíblia está escrita dessa maneira e usa certo tipo de palavra? Para poder não te confundir. Você não vai ficar confuso. É a mesma coisa uma Bíblia escrita por os índios, por exemplo. Como é que eu teria que traduzir para eles a palavra Jesus falando, eu sou o pão da vida que desceu do céu? Eles comem pão lá? Tem padaria. Eles têm padaria lá? Eles sabem o que é pão? Come raiz. Adequada à cultura, né? Então, qual seria, o que seria a palavra que eu teria que falar para eles? Eu sou a empim que desceu do céu, a batata doce. Batata doce, Peixe, peixe, sei lá. É, fruta pão. Fruta pão até pode ter, né? Que é na Eu sou o aipim que desceu do céu. E, puxa, é esse que eu quero. Ele é o aipim que desceu do céu, é uma caixeira. Diário, né? Hã? É o diário. Às vezes a Bíblia está escrita de uma maneira propriamente para você entender a linguagem. Por que está escrito pão e foi traduzido como pão aqui para gente? Porque a gente sabe que existe pão, que a gente come pão todo dia. Nem precisa fazer. É, alimento principal, né? exatamente. Qual o outro nome? Adonai. Eu me perdi de novo. Página 7, Adonai, 3. Adonai. Significado, Senhor Mestre. Ah, tá. Adonai. Meu Deus. Eu tinha que separar melhor isso aqui. Adonai. Significado, Senhor Mestre. Característica usada para homens E Deus. e Deus. Então, Adonai. Tá? Qual outro? Vai te acabar? Acabou esse. Acabou? Tem muitas Eu explicações não. aqui. Não. Aí tem os nomes compostos. Composto, Composto. É, El Elyon, traduzido por Altíssimo, El Elyon, Shaddai, o El Shaddai, De si. o El Olam, Eterno, qual mais? Javé, Javé, Jireh, Javé Jireh, Javé Nissi, tudo tem significado, tá, gente? Shalom. Javé Shalom, Sabaoth, Javé Sabaoth, Javé Maqui Tsekeno, Maca, que tem várias formas. Maca Tsiken, o Senhor te
santifica. Ah, Jeová Raá, o Senhor é meu pastor. Jeová Tissino Kenen, no Tissikeno. E Jeová El Ginoá, né? Que significa o Senhor Deus da recompensa. Jeová, ou Jevé, Neque, o Senhor que fere. Jeová, chamar, o Senhor que está presente. E vai por aí fora, tá bom? Isso aqui a gente tem que parar mais, dar mais ler os textos, tá bom? Para a gente poder ter mais uma... Então, estudamos aqui sobre Deus, doutrina de Deus, atributos de Deus. Trindade, nós vamos deixar passar um pouquinho, porque cada hora, e não vamos precisar falar de trindade uma outra hora. Mas tem aqui na apostila para você estudar sobre a trindade, já que nós também cremos no Deus trino, tá? Embora hoje em dia tem muita gente batalhando contra a questão da trindade, que não existe, que Jesus não é Deus, alguém fala que o Espírito Santo não é Deus, que o Espírito Santo é uma força ativa de Deus, e não é Deus, só que nós cremos que Deus Pai é Deus, Filho e Espírito Santo. Agora, é bom você usar essa expressão assim, ó. Em vez de você dizer assim, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, não usa isso não. Usa Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Viu? Tem diferença ou não? Se você falar Deus Pai, porque ele fala assim, em nome do Deus Pai, em nome do Deus Filho, em nome do Deus do Espírito Santo. Parece que tem três deuses. Orando assim. Mas você falar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é uma pessoa assim. Ok? Então vamos dar um pequeno intervalo para dar uma descansadinha e depois a gente volta. Vamos pular a doutrina de Cristo, porque outro pastor vai dar aqui a aula da doutrina de Cristo. E nós vamos pular para a próxima aula sobre Esse pastor vai dar só a doutrina de Cristo. só a doutrina de Cristo. É mesmo? É para ele fazer um estágio aqui. Ah, é um fazer estágio. Pensei que é para descansar o senhor. Descansar o senhor dá uma matéria antes. Não. É só para fazer um estágio para a gente. É 5, né? É para nós sabermos o potencial. Ele é formado e tudo, mas nunca deu aula em terminar. Entendi. Essa parte Então está fazendo um estágio para eu saber se vai ter como. Para ver a performance. Avaliação. Fazer parte do nosso currículo de professor. Tá certo. Tá bom? Próximo vai ser o quê? Próxima, vamos pular essa. Você vai pular o quê? Nós vamos para. Entendeu? Para pular a trindade. Vamos para o Espírito Santo. Entendeu? Pneumatologia. Pneumatologia. Qual é a página mesmo? Sumiu aqui. Na minha apostila. Tá aqui, na página 13. Eu não separei também. Isso aqui me deu um trabalho, essa apostila. Eu ia trabalhar em outra apostila, mas eu achei que essa aqui seria legal, mas eu teria que reformular ela toda, tá? E acabou ficando algumas coisas juntas aqui, tá bom? Mas depois você vai, marca direitinho, e vai diferenciar aqui. Página 13, pneumatologia. Vou falar sobre a doutrina do Espírito Santo. Ok? Obrigado aí, irmãos. Vamos, 10 minutos de intervalo.